Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui hoje, né? E eu estou trazendo uma palavra, uma boa nova, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da Bíblia, a palavra viva em Cristo e em Deus. E hoje nós trazemos aqui uma continuação da que foi no vídeo anterior, que quem assistiu já deve ter visto, deve ter procurado e analisado, que foi lá em Isaías 44, onde no versículo 8, onde fala: não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque sois as minhas testemunhas, Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Versículo 9: todos os artífices de imagem, de esculturas são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas próprias testemunhas não veem e nem entendem, para que sejam envergonhadas. Vamos ler novamente. E suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhadas. Ou seja, muitas vezes você pode falar: mas eu sou devoto do santo tal, do santo das causas impossíveis, do santo das dívidas, do santo do santo casamenteiro. Mas e aí? O que esse santo faz? Será que serve para alguma coisa? Vamos pegar do outro lado então. Vamos falar: mas eu sou filho do santo tal, eu raspei minha cabeça para o orixá tal, eu fiz o amaci para o caboclo tal. É bíblico, gente. Todos os artífices de imagem, de esculturas são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhadas. Então, o que eu estou falando com isso, o que eu quero tentar entender com isso, o que eu quero que vocês raciocinem comigo. Se isso é bíblico, então fora da Bíblia não existe mais nada. O que existe fora é uma ação, não vou dizer demoníaca, mas é uma ação perturbadora, é uma ação, como que eu posso dizer, é uma ação enganadora, seria uma ação tentando fazer com que você acredite que existe algo fora. Você pode falar para mim assim: não, mas eu creio porque já aconteceu e eu vi coisas acontecerem. E eu lhe digo: durante 34 anos que eu servi dentro do candomblé, que eu comecei como Abian, depois passei a Iaô,
Depois de Iaô, eu passei a Ebome. E de Ebome eu fui para Babalorixá. Eu te digo uma coisa, eu vi muitas coisas. O diabo mostrou muitas coisas. Os demônios mostraram muitas coisas, muitos feitos, muitos efeitos, mas não deixaram de ser demônios. Bem pelo contrário, eles continuam sendo demônios. Mas na Umbanda muito mais ainda, porque em vídeos anteriores eu falei sobre pretos velhos que faziam um trabalho de cura. Mas o preto velho, depois da meia-noite, ele vira para quimbanda, ele passa a ser feiticeiro. Quem aí dentro da Umbanda nunca falou: meu preto velho é feiticeiro, meu caboclo é feiticeiro, é quimbandeiro? Se é quimbandeiro, não pode ser do bem, porque quimbanda, para quem não entende, para um leigo que está vendo, a quimbanda só existe espíritos atrasados. Atrasados nada, são demônios. E se são demônios, não podem fazer o bem. E se fazem o bem, não podem fazer o mal. E se fazem o bem e fazem o mal, que bem é esse? Eu estou sendo enganado como muitos foram e como muitos são? Eu vou te dar um emprego. Eu vou te dar o seu marido. Eu vou te dar um namorado, eu vou te dar uma namorada, eu vou te dar sua esposa, sua mulher. Mas para isso você tem que me dar algo. Opa! Acorda! Presta atenção na onde você está indo. Muitos falam: mas eu já fui católico, eu já fui evangélico, eu me encontrei na Umbanda, eu me encontrei no Candomblé. Não, você não se encontrou em lugar nenhum, porque você ainda está perdido. Você só vai se encontrar no dia que você conhecer a verdade, porque daí você vai ser liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Aonde está a verdade? No local que você frequenta. Essa é a pergunta. Que pergunta mais fácil para se responder? Digamos assim, eu tenho lá meus conhecimentos, eu faço as minhas simpatias, né? Mas nada dá certo. Eu vivo desempregado, emprego que eu entro num dia, eu saio no outro. Eu já tenho vergonha de apontar minha cara na rua porque eu estou devendo, né? Quando batem a minha porta, eu tenho vergonha de atender porque, pode ser uma pessoa que está me cobrando. Geralmente é o que acontece para o espírita. Mas existem espíritas. Não, vamos lá. Você está procurando um caminho, mas tem gente que já está lá há muito tempo e tem condições financeiras assim muito boas, você pode até falar. Só que eles não têm o teu problema de ordem financeira, mas ele tem um problema de ordem familiar, ele tem um problema de aceitação, ele tem um problema de autoaceitação, ele tem um problema conjugal muito sério, ele tem um problema muito sério com os filhos. Daí ele joga tudo no karma lá, aproveitando o trocadilho, mas calma lá. Então, aonde está a evolução disso tudo? Que passa-se de tempos em tempos, ele nunca consegue se adequar, ele nunca consegue entrar num acordo com a própria família. Presta atenção. Olha, vamos lá para
voltar ali. Porque vós sois minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há Deus e não há mensageiros. Os únicos mensageiros que há é quando o Senhor Deus envia um anjo, mas daí há os sinais para você saber que foi aquele anjo. Ou, né, se você está ali, mas porque eu não sou crente, porque eu não sou evangélico, então eu vou ser salvo? Não, você não vai ser salvo, a não ser que você reconheça Jesus como teu único Salvador, Deus como teu único Pai, o Espírito Santo como seu único guia. Aí você começa a encontrar o caminho da salvação. Mas não tem mais e não tem menos. Quer ver só uma coisa? Ontem eu recebi um vídeo daquele tal Jesus Homem, aquele porto-riquenho que se diz Jesus feito homem, né? Jesus na terra feito homem. Olha, para quem não conhece, né, até pode achar assim, não, mas ele tem um conhecimento. Claro que tem. Satanás conhece a Bíblia de capa a capa. E aquele Jesus homem não é diferente. Ele prega que as leis mosaicas já se aboliram. As leis da Bíblia não existem mais. Os pecados não existem. Inferno não existe, né? Mas ele não consegue explicar por que o país dele vive em guerra, por que o país dele está na miséria, por que o país dele, sendo que ele é de lá. Ele não consegue explicar por que os países latinos têm tantos problemas. Mas ele sabe explicar que quando ele vai a um determinado local, lá ele consegue arrastar centenas, às vezes alguns milhares de pessoas para ele, para, digamos, segui-lo. Pois lógico, é muita gente querendo uma libertação espiritual, uma libertação financeira, uma libertação, enfim, uma libertação. E não creem na Bíblia. E mesmo quando creem na Bíblia, acham muito difícil, porque o jugo, para aquele que não para aquele que não tem conhecimento, para aquele que não é evangélico, o jugo é muito pesado. Porque é pesado você abrir a Bíblia, olhar e ver lá teu erro, ver lá o teu pecado. É a mesma coisa do seu vizinho falar, olha, seu cano está furado e está inundando a minha casa. Não, quando foi construído eu construí bem. O problema é na sua casa. É um exemplo, gente, mas é a verdade. Abrir a Bíblia e notar que na Bíblia tem todos os teus defeitos, todos os teus pecados, é a coisa mais difícil que tem para você aceitar quando você não é salvo, quando você não busca a salvação. Então é mais fácil você olhar a Bíblia e falar assim, acreditar no Espírito tal, que eu vou dar jeito na tua vida. Vai dar jeito quando? Quando galinha cria dente? Meu amigo, eu tenho uma notícia, você vai morrer e não vai conseguir dar jeito na tua vida, como muitos eu já vi. A gente sempre fala, você já viu pai de santo rico? Não, eu já vi pai de santo folgado, vivendo nas custas de filho de santo dentro da casa e de pessoas que procuram ele para fazer trabalho, para fazer ebó, para fazer tudo. E esse Jesus homem, ele não é diferente. Ele promete uma salvação para você que é católico, para você que é mesmo evangélico, né? Ele promove um anátema em cima da Bíblia que ele te deixa confuso se você não tiver o conhecimento e o discernimento do Espírito Santo. Porque ele se baseia
lá nos textos, nas cartas, nas epístolas de Paulo. Porque Paulo. E é dito, uma doutrina não se baseia unicamente num capítulo, num versículo ou numa epístola. A Bíblia é um conjunto de Gênesis a Apocalipse, ela é completa. Então, tudo que você buscar, você tem que buscar ali, dentro da Bíblia. O conhecereis a verdade, porque a verdade vos libertará, está lá em João, né? E várias passagens, como a que eu acabei de ler, né? Porventura, há outro Deus fora de mim? Opa! Então, vamos voltar um pouquinho aí. Deus está perguntando, há outro Deus fora dele? Não. Porque o fulano lá, esse Jesus homem, fala, não, eu sou Jesus após o madeiro, após a cruz, depois da cruz. Não existe esse Jesus depois da cruz. A cruz é o simbolismo. O madeiro é o simbolismo. O Calvário é o simbolismo. Ele passou por tudo isso para comprar os nossos pecados, para nos comprar. Aí vem um sujeito, se diz Jesus homem, que, né, é só, não estou julgando, mas eu estou mostrando. O camarada casou-se, divorciou, está se divorciando e está se casando novamente. Uma coisa, é adepto da bebida alcoólica, é adepto de palavrões na igreja dele, não importa se você vive em concubinato, se você vive em pecado, isso é problema seu, não é problema dele. O problema dele é te salvar. Mas como que vai salvar se ele é contra tudo isso? Enfim, meus amigos, hoje eu só quero que vocês observem o que está à volta, o que está em volta de vocês. Então, voltemos lá para o capítulo 44 de Isaías, versículo 9. Todos os artífices de imagens, de esculturas, são vaidade. As suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Então, buscai a verdade dentro da Bíblia, dentro dos textos. Não existe aquilo ou aquilo. A Bíblia é uma só, ela existe somente 66 livros. São livros que formam um conjunto todo, de Gênesis a Apocalipse. Se você não encontrar a resposta para a sua vida dentro desta Bíblia, em livro nenhum você encontrará. Em lugar nenhum você encontrará. Não é no candomblé, não é na Umbanda, não é no Espiritismo, não é nas seitas, não é em seitas que libertam, mas sim na Bíblia. Fiquem na paz do Senhor. Tenham uma ótima semana. Que Deus cubra todo mundo com as suas bênçãos e o Espírito Santo repouse no coração de cada um de vocês. E os anjos que desçam sobre vocês, trazendo as glórias do reino de Deus. E eu digo amém.